Pesos e medidas na Bíblia. Aula 1. Medidas de tempo. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula, a continuação da aula 1 que nós tivemos em momentos anteriores. Sendo assim, nas cenas dos capítulos anteriores, nós vimos a aula 1. E a aula 1, ela iniciou a medida de tempo, e nós vimos na medida de tempo um dia inteiro, que era o dia constituído por 24 horas, como era medido na Bíblia, como começava, quando acabava. Nós vimos também que o dia inteiro é dividido em duas partes, dia claro e a noite, e o dia claro, que é um período de 12 horas, nós entendemos como é que ele se iniciava, como é que ele acabava, entendemos também como eram medido as horas desse dia claro na Bíblia. Então fizemos comparação entre as horas que estão escritas na Bíblia, assim como com as horas que nós entendemos hoje. E para isso a gente aprendeu alguns exemplos e ótimas dicas sobre como fazer, como proceder para que a gente pudesse interpretar de maneira simples, de maneira objetiva. A gente viu vários exemplos bíblicos também, de versículos bíblicos, como aparece na Bíblia as horas antigas. Mas o que tem para hoje? E o que tem para hoje, gatinho, é que a gente vai dar sequência à aula 1. A gente vai explicar como era medido o tempo na época do povo hebreu na noite. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é noite. Noite, antigamente, assim como hoje em dia, é uma coisa simples. Ela se inicia no pôr do sol, por volta das 18 horas, e ela termina quando o sol começa a nascer, né, por volta das 6 da manhã. Então, noite são as 12 horas de período de escuro do dia inteiro. A divisão do período noturno tinha vigílias, ou seja, eram partes. Cada uma das partes da noite era dividida em vigílias. Olha só, Salmo 63. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então aqui fala em vigílias da noite. Olha outro salmo aqui no Antigo Testamento, 119, versículo 148, diz: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Nós temos também exemplos no Novo Testamento. Olha, Mateus 24, 43, quando Jesus estava exortando sobre a vigilância, ele disse: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então, se o pai de família soubesse a que hora, parte da noite, viria o ladrão, ele vigiaria. Em Lucas 2, aqui no versículo 8, que fala sobre o nascimento de Cristo, diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite, durante as partes da noite, o seu rebanho. A gente entende agora que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento ele fala em vigílias. Porém, a gente precisa entender uma outra situação aqui. As medidas do Antigo Testamento eram diferentes das medidas no Novo Testamento. Porque o hebreu tinha um sistema de medir. Porém, no Novo Testamento, eles estavam sob o domínio romano. E os romanos tinham outro método, outro sistema de fazer essas medidas. E o povo dominado, sucumbido ao Império Romano, acabou absorvendo essa maneira de medir. Então a gente vai ver versículos bíblicos que tratam das vigílias como os romanos mediam. Sendo assim, vamos para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era dividido em 3 vigílias. E agora eu vou convidar para a gente fazer um cálculo simples, gente. Olha só. Se a noite toda, que a gente percebe, tem a duração de 6 da tarde até as 6 da manhã, ou seja, é um período de 12 horas, a gente vai pegar aqui as 12 horas do período noturno e dividir por 3, que é o número de vigílias, no Antigo Testamento, e vai dar 4. Então a gente vai descobrir que cada vigília vai ter 4 horas, são 4 horas por vigília. E aqui é o resultado do que a gente calculou, Olha só, a primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília são as 3 vigílias. A primeira vigília que vai de 6 pós-meridiem até 10 pós-meridiem, ou seja, 6 da tarde até 10 da tarde, com duração de 4 horas. A segunda vigília, essa vigília também é chamada de vigília média, ou vigília da meia-noite. Por quê? Ela vai desde 10 da noite até as 2 ante-meridiem, ou seja, 2 da manhã. Então vai 10, tem 4 horas de duração, 10, 11, 12, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã.
Então 10 da noite mais 4 horas depois vai dar em 2 da manhã. Então essa vigília também é chamada de vigília média, ou vigília da meia-noite. Ela está no meio entre as outras duas vigílias, e meia-noite fica no meio dela naturalmente. Essa terceira vigília aqui, que vai de 2 antemeridiem, 2 da manhã, até 6 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6. Também outra vigília de 4 horas. Olha só aqui um exemplo na Bíblia, gente. Aqui fala sobre Gideão, quando ele pegou os 300 homens, e aqui no versículo 19 diz: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Então, vigília da meia-noite, a gente viu que é de 10 da noite às 2 da manhã. Ele disse que foi no princípio da vigília da meia-noite, no começo da vigília da meia-noite, ou seja, depois de 10, ali umas 10 e pouca, umas 11 e pouca, antes de chegar até meia-noite, porque era no começo, meia-noite já é no meio da vigília. Então, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, por volta das 10 e pouco ou 11 e pouco da noite, havendo sido de pouco tocadas as guardas. Então a gente consegue entender que ele dá o tempo aqui, né? Princípio da vigília média, o princípio da vigília da meia-noite, e dá, com isso aí, a gente entendendo o que significa, a gente já pode entender esse exemplo. Essa versão, gente, ele falou aqui, vigília da meia-noite, olha, Almeida corrigida e revisada fiel. Vamos dar uma olhada em outras versões para que a gente possa ver também como é que está escrito. Olha só, Almeida revista e corrigida, como é que está escrito lá? Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Então, na revista e corrigida também fala vigília da meia-noite. Vamos dar uma olhadinha agora nessa aqui, ó, Almeida revista e atualizada, que é uma outra versão bíblica. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média. Ele aqui já chamou de vigília média, e não de vigília da meia-noite. E essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Ele é já uma Bíblia traduzida de maneira que a gente possa entender melhor e nosso entendimento fique facilitado. Olha o que ele diz aqui, ó, um pouco antes da meia-noite. Ele já não fala em vigília, ele já traduz para a gente. E o horário é um pouco antes da meia-noite? A gente diz que o princípio da vigília da meia-noite, o princípio da vigília média, começa de 10 horas, então era ali a partir de 10 e pouco para 11 e pouco. Era um pouco antes da meia-noite, com certeza. Então, muito interessante a gente ver isso aí, a gente saber disso aí. Com isso, a gente conclui a divisão do período noturno no Antigo Testamento, as 3 vigílias. Vamos então para o Novo Testamento. O Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, era dividido em 4 vigílias. Então, vamos voltar para aquele nosso cálculo. Olha só aqui, pessoal. De 6 da tarde até 6 da manhã é o nosso período noturno, que é um período de 12 horas, como a gente viu. Agora vamos fazer o seguinte, pegar as 12 horas do período noturno, dividir por 4, que é o número de vigílias no Novo Testamento, adotadas no Novo Testamento. Dá o quê? Dá 3 horas por vigília. Então, cada uma das vigílias do Novo Testamento, cada uma das 4 vigílias do Novo Testamento vai ter a duração 3 horas, ao contrário do Antigo Testamento. Então, a primeira vigília, segunda, terceira e quarta vigília. São 4 vigílias. A primeira sempre começa de 6 da tarde ali, que é onde se inicia a noite. Então, 6 post-meridiem às 9 post-meridiem, ou seja, 6 da tarde, 6, 7, 8, 9, mais 3 horas dá 9 da noite. Então, de 6 às 9 da noite, primeira vigília. Segunda vigília, 9 da noite, 10, 11, meia-noite. Mais 3 horas, então, 0 horas da manhã ou meia-noite. Então, das 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília vai de meia-noite, 0 antemeridiem, às 3 antemeridiem, ou seja, 0 horas até 3 da manhã, 3 da madrugada, que são 3 horas de duração também. E a quarta vigília vai de 3 da manhã até 6 da manhã, que é onde se encerra a noite e se inicia o dia. Então, essa é a constituição das vigílias no Novo Testamento. Diferente, mas com a mesma lógica do que era feito no Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia. Lucas 12, aquele que fala sobre das bem-aventuranças de Cristo, sobre a vigilância, quando ele exorta a vigilância. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais céus. Vamos lá, se vier na segunda vigília, considerando que a gente está lendo Lucas, considerando que Lucas está no Novo Testamento e está adotando o sistema de medição noturna dos romanos, a segunda vigília a gente vai entender que é das 9 da noite à meia-noite. Então aqui diz, se vier das 9 da noite até a meia-noite, ou se ele também vier na terceira vigília, que é de meia-noite às 3 da manhã, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, ou seja, qualquer que seja o horário da noite que ele vier,
se ele estiver vigiando, ele vai ser um servo bem-aventurado. Olha aqui, gente, Mateus 14. Mateus 14 é a nossa historinha que a gente começou na primeira aula, que fala de Jesus andando por sobre o mar. Então, vamos ler isso aqui. Versículo 23. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, chegada já à tarde, estava ali só isso, Jesus Cristo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Quarta vigília da noite, a gente viu que horas eram. Era de 3 da manhã a 6 da manhã, entre 3 e 6 da manhã. E aí o que ele diz, gente? Outra coisa que a gente pode pensar, né? O barco estava no meio do mar, alta madrugada, numa tempestade gigante. De repente aparece alguém 3 da manhã, 4 da manhã ali andando por cima da água. O que é que os discípulos vão pensar? É um fantasma, só pode ser um fantasma, ali é um monstro. Por isso que eles pensavam que Jesus era um fantasma, uma tempestade gigante, de madrugada e aparece alguém andando sobre o mar. Eles pensavam que Jesus Cristo era um fantasma. A gente pode até tirar outra lição daqui também. A gente viu que quando Jesus, de tarde, durante o dia ainda despediu a multidão, ele foi para o monte orar. E desde a oração que ele estava fazendo no monte, a hora que ele foi aparecer para os discípulos, né? Às 3, 4 da manhã ali. Então ele ficou esse tempo todo fazendo o quê? Orando. Outro exemplo que a gente pode perceber, né? Um momento de oração, um momento de comunhão com o Pai, que Jesus Cristo tinha e sempre deu o exemplo disso para a gente. Com isso, a gente fecha a divisão do período noturno no Novo Testamento com suas 4 vigílias. Fechando isso, a gente fecha toda a divisão do período noturno, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Fechando a divisão do período noturno, a gente fecha a nossa aula 1. A nossa aula 1 que fala das medidas de tempo, tanto o dia inteiro, quanto o período diurno, quanto o dia noturno. Nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, conclusão sobre essa aula, ou sobre qualquer outra aula, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você quiser ficar recebendo nossas aulas, pode se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.